Bruno já esteve aqui com a gente, seja bem-vindo novamente. Tudo bem com você, Bruno? Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, tudo certo. Bruno tem sido uma voz muito importante também, crítico a Israel. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa nota do coletivo, e vocês colocam algo que é muito importante, que Lula manifesta algo que está no imaginário de todo mundo, é isso. Ele denuncia a intencionalidade de Benjamin Netanyahu, a comparando com a intencionalidade de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial no extermínio de judeus. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que motivou o coletivo a emitir essa nota e a sair em apoio a Lula após essa fala. Fala que está sendo amplamente criticada, principalmente por setores da grande mídia. Como que você viu tudo isso? A gente teve muito debate ontem na elaboração dessa nota. Eu acho que o ponto, do meu ponto de vista particular, não falando em nome do grupo, talvez o Holocausto nazista não seja o melhor exemplo, né, para a gente entender o genocídio israelense da Palestina, enquanto uma referência histórica, né? Diversas pessoas têm comentado, concordo com isso, né? É, Outros genocídios coloniais da história ajudam a explicar melhor, né? Como o genocídio feito no Congo, na Namíbia, genocídio aqui nas Américas e tudo mais, os povos indígenas e tudo mais, né? E, apesar do nazifascismo, né, ter tido inspirações coloniais bastante abertas e claras, particularmente do colonialismo alemão na África, né, e do colonialismo americano. Mas está no imaginário, e é isso que a gente coloca, porque tem esse ponto em comum que são os judeus, né? Os judeus, ora como vítima, ora como algozes, como a gente coloca, né? Então, acho que isso serve, é uma provocação, claramente, do presidente Lula, né? E é uma provocação que, historicamente, todo mundo tenta evitar, tem evitado em fazer. Eu, por exemplo, fiz logo no, acho que dia 1 ou 2 de janeiro, um post no Twitter, né, dizendo como no segundo dia, né, logo após o 7 de outubro, eu dei uma entrevista para a Opera Mundi, em que eu comparei Gaza ao gueto de Varsóvia, e me arrependi. Sim. Imediatamente eu me arrependi, porque eu falei, putz, gueto de Varsóvia, as pessoas morriam de fome no gueto de Varsóvia. Gaza é tenebroso, mas as pessoas não morrem de fome. No dia 1º de janeiro, as pessoas estavam morrendo de fome em Gaza. Né? Então a história nos mostra semelhanças das políticas nazistas, não do extermínio com câmaras de gás e tudo mais. Né? Solução final, ainda não chegamos nessa etapa. Mas o grande objetivo, eu acho, é evitar que chegue. Né? Sim. É para isso que a gente tem uma legislação de genocídio, é para isso que a gente tem uma Corte Internacional de Justiça, né? Que em 1941, quando o genocídio já estava em curso, que ele fosse interrompido por instrumentos internacionais que existissem, né? E que a gente não tivesse que ter mais 4 anos de genocídio que levou a um extermínio praticamente completo dos judeus na Europa. Né? Então é isso que está no imaginário. Né? Todo mundo que vê Israel cometendo um genocídio pensa no Holocausto nazista. Né? E há semelhanças. Não é o mesmo processo, mas certamente há semelhanças, porque ambos são processos genocidas, né? Cada um com as suas particularidades, porque todo processo genocida tem particularidades e tem diferenças. Né? Mas essa coisa do o judeu estar em ambos, né? E do Holocausto ter essa membrana de ser algo incomparável, algo sagrado, inclusive, para o Ocidente, né? Que é, por exemplo, a Vera Magalhães tweetou e eu fiz um comentário no Twitter, né? É algo que a gente tem que contestar, porque o genocídio, né, o nazista não é algo incomparável. Pelo contrário, a gente tem que entender o genocídio nazista para aprender com ele e impedir que isso aconteça novamente. Né? Então, isso é o sentido da pedagogia do Holocausto, o sentido da pedagogia do genocídio. Se a gente continuar mantendo essa aura de unicidade do Holocausto judeu, né, a gente não vai impedir que a gente aprenda com a história. Né? E o que a gente está buscando trazer aqui é justamente as lições da história. Impedir que ela se repita como farsa, como colocou Marx. Mas ela está se repetindo como farsa, infelizmente.
Bruno, sabe que eu lembro, eu acho que você chegou a fazer esse comparativo com a situação de Gaza, ao gueto, comparativo ao gueto de Varsóvia, aqui com a gente também. Eu lembro que o Maringoni, com quem eu conversei agora, também chegou a fazer esse comparativo. E na época realmente era uma situação ainda de bombardeios, por parte de Israel, mas não da situação de fome. Mas no começo do ano a gente viu as notícias sobre crianças se alimentando de grama porque não tinham o que comer. Então a situação evoluiu de fato para o que foi, para esse paralelo realmente. E isso me lembrou, quando chegou essa fala de Lula, me lembrou bastante da sua fala e da fala de Gilberto Maringoni. Um outro detalhe que você fala agora sobre essa questão numérica, muita gente está se apegando ao número para criticar a fala de Lula. O Holocausto matou 6 milhões de judeus e 30 mil pessoas que morreram só na faixa de Gaza, mas é isso, a gente vai esperar para ter um número completo de palestinos mortos para poder denominar isso um genocídio. Então, são esses detalhes, essa discussão de detalhes que para mim não fazem nenhum sentido, porque de fato é isso. É uma matança, é uma chacina, é um genocídio, a gente não pode seguir acompanhando. Então, que bom que Lula fez uma fala forte que levou a essa reflexão, inclusive. E a gente vê o coletivo que você faz parte saindo em defesa de Lula. Esses dias a gente mostrou, inclusive, lá em Israel, judeus ortodoxos que também continuam se manifestando contrariamente a essa política de Benjamin Netanyahu. Como que você vê a situação hoje de Netanyahu e para onde a gente caminha em Israel? Há possibilidade, falava sobre isso agora há pouco, de uma resolução apresentada pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança que pode levar a um cessar-fogo ali na faixa de Gaza. Como você vê as perspectivas para o povo palestino nesse momento? Acho que, por enquanto, ainda estão bastante cinzas, né? Para usar um termo que eu pensei em inglês, mas grim, né? Ainda são tenebrosas as perspectivas. Né? Apesar, eu acho que de uma crescente mobilização. Eu não sei se tem correlação direta ou não, né? Mas acho que é algo que vinha já num crescente, e eu acho que a fala do Lula vem parte desse crescente, acho que o Lula provoca nada disso. Acho que a fala do Lula e o seu impacto no cenário internacional mostra a importância do presidente, né? E da opinião do presidente e da diplomacia brasileira, né, nisso, mas acho que vinha um crescente nas últimas semanas de urgência de interrupção do genocídio. Agora, antes de entrar no ar, eu vi que o príncipe William está defendendo o cessar-fogo. Pelo amor de Deus. O príncipe William. A realeza britânica está defendendo o cessar-fogo. A gente está falando dos maiores assassinos da história. Né? Então, eu acho que está chegando num ambiente de urgência, que é isso, essas notícias que surgiram, acho que desde antes da fala do Lula, já tinha esse boato, o New York Times deu essa notícia que os Estados Unidos apresentariam essa resolução. Eu vi que eles vetaram hoje uma resolução no Conselho de Segurança, sim, mas estamos aguardando para ver se eles apresentam uma resolução, né, que facilite a negociação. Né? Eles vetaram essa resolução de hoje, falando que não facilitaria uma negociação com o Hamas, né, na troca por reféns. Então, eu acho que o próprio Estados Unidos está sentindo essa urgência, porque as eleições estão começando a bater nos Estados Unidos. Né? E eu acho que, diferente do Brasil, no qual a política externa de um país tem pouco impacto nas eleições, né? Nos Estados Unidos, a política externa tem impacto nas eleições, particularmente a presidencial, tanto que eles têm um debate, tradicionalmente, falar somente de política internacional. Né? Então, eu acho que isso força, né, os Estados Unidos a agir. Eu esqueci de trazer um ponto importantíssimo da nota de vocês, que é o pedido para rompimento de relações com Israel. Vocês colocam isso, né? Isso é bastante importante, isso não aconteceu até esse momento. Vocês pedem esse rompimento de relações, inclusive porque é uma troca de equipamento bélico, né? Troca não, mas enfim, compra e venda de equipamento bélico com Israel. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu acho que esse é o ponto central da campanha BDS aqui no Brasil, né? O embargo militar a Israel. E o resultado, por enquanto, né, dessa fala do Lula é que o Lula convocou o embaixador brasileiro em Tel Aviv a retornar ao país, que é uma ação, a gente não pode desprezar isso, né, mas a gente acha isso ainda insuficiente.
né? Colômbia e Chile, que são nossos parceiros regionais, fizeram isso em novembro, se eu não me engano, né? A gente, antes tarde do que nunca, mas um pouco tarde demais, né? É uma medida muito pequena para acontecer tarde demais, eu acredito, né? Mas eu já ouvi de interlocutores que têm um maior conhecimento de como funcionam as coisas no executivo e tudo mais. O embargo militar aqui no Brasil é muito difícil, porque as Forças Armadas têm autonomia na aquisição de itens militares, fazer contratos diretamente que não passa pela Casa Civil. Então, o embargo militar e as Forças Armadas brasileiras são os maiores compradores de equipamento militar e de segurança de Israel. Então, a gente pode, talvez, impedir que a BIM, por exemplo, compre, porque a BIM passa pela Casa Civil, a BIM é civil, mas as Forças Armadas, não, isso significa enfrentar as conexões das Forças Armadas. E nós aqui no Brasil sabemos muito bem como o Lula tem buscado evitar qualquer confronto com os militares, né? Acho que se ele está buscando enfrentar qualquer confronto em relação ao golpismo dos militares, não vai ser Israel que vai comprar a briga, né? Então, acho mais fácil o Lula interromper as relações de uma forma geral do que fazer um embargo militar somente, né? Mas a gente chama atenção para o embargo militar porque ele mostra essa conexão nefasta entre a morte dos palestinos e a morte das populações negras e faveladas aqui no Brasil, né? Entre, inclusive, o golpismo das Forças Armadas, né? Entre a intervenção neocolonial que o Brasil fez no Haiti, né? Então, essas conexões são gritantes e impedem qualquer, do meu entender, no nosso entender, de uma forma geral, uma ação verdadeiramente ética, inclusive, do Brasil em relação a isso. Como assim o Brasil critica Israel, defende cessar-fogo, não sei o que lá, e continua comprando arma? Eu entendo, eu estou expondo aqui as contradições, os limites de você impor um embargo militar, mas isso é uma contradição gritante que a gente vai chamar a atenção sempre que puder.